Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Em especial ao nosso governador Requião, que nós está dando a honra da sua presença no Instituto de Engenharia. Para nós é uma satisfação enorme poder entregar a ele, né, um trabalho que foi realizado por mais de 600 pessoas, tá? Vamos entregar um trabalho que é proposta para o Estado, uma proposta de Estado para o Paraná. Tá? Então, na realidade, é uma proposta que excede o mandato de 4 anos do governo. Né? Então, esse trabalho foi realizado no Estado inteiro. Né? Então, temos diversos coordenadores, estão divididos em 26 temas. Esses 26 temas, nós temos alguns coordenadores aqui, eu não vou nominar, porque depois esqueço alguém. Já um domínio o Estado. Mas isso também faz parte de uma câmera. Então tem diversos temas e gerou esses dois documentos que eu passei. Eu vou nominar um dos coordenadores aqui, que é o João Arthur da FIEP, certo? Também um craque em infraestrutura, certo? Na parte de logística e transporte. Existem outros, certo? E esse trabalho foi feito juntamente, então, com o pessoal da chamada denominado G7, né? FIEP, Petrospar, FAEP, o CEPAR, FACIAP, Transpar, Comércio e ACP. Depois desse, além desse, tem o Movimento Pro Paraná e o Instituto de Engenharia. O nome do Pro Paraná é do Marcos Damascus, que é o presidente atual. Foi fundado por Francisco, exatamente, para buscar o royalties de Itaipu. Tenho saudade do Francisco. O governador, né, que fez esse trabalho, movimento de mais de 600 pessoas, o Instituto de Engenharia não tem 96 anos, essa casa aqui tem 96 anos, o Movimento Pro Paraná completou a maioridade agora, 21 anos, tá? Então a gente tem, as demais entidades também tem isso, e a gente produziu esse documento que eu vou lhe passar a mão. Então, essas são as propostas de Estado para o Paraná, o documento detalhado que tem aí, e no final de cada um, o documento mais denso é exatamente isso que está olhando aí a parte de chama-se PET, Programa Estadual de Logística e Transporte, certo? Foi revisado o evento que tínhamos em 2035, e aqui a gente tem, aqui é a síntese, certo? Disso aqui, quer dizer, então, na realidade, é para facilitar a leitura. Esse é que eu vou ler. Outros dá para ler. Aí foi feito ele também grande, né? Dá para ler tranquilo, certo? Então, são 26 temas, certo? 26 temas que a gente abordou aí, e é uma proposta. Essa proposta começou a ser elaborada em julho, e terminamos em final de agosto. Certo? Final de agosto, a gente terminou isso e estamos disponibilizando a todos os candidatos que assim o queiram, certo? Então, ele conseguiu fazer esse resumo, foi o Jair Sumier, que também chatrista dele. Ele encaixou as peças. Ele foi o coordenador de todo o trabalho. Desculpa não ter nominado, porque o coordenador do trabalho, o Jair Sumier. Ele não pôde estar presente, né? Porque ele tinha um compromisso de atividade em xadrez. Então, ele é um grande mestre internacional. Você sabe que as pessoas que desde a mais tenra idade começam a jogar xadrez, ao longo do tempo se transformam em grandes jogadores de xadrez. O grande mestre internacional. São poucos que hoje tem, né? No Brasil, ele é um e ele é convidado, infelizmente. Ele é amigo do Maurício. Isso, então tem um programa na escola. Tem um programa de xadrez na escola. Trabalhou muito. Até na Soma, nós demos aula de xadrez, né? Eu fui Não, professor. Na Soma? Nós participamos eu e o Samek da diretoria. Na Soma, eu tenho uma lembrança de um sujeito extraordinário que não existe mais. Quando eu assumi a prefeitura, eu abri a possibilidade de dar algumas audiências para pessoas da comunidade. 20, 30 dias depois da posse, me disseram: tem um pastor aí que quer falar com você. Se não, ele se inscreveu para agendar. Não, então deixa ele para o fim. Eu converso com ele.
Eles esqueceram do pastor e eu também. Lá pelas 7h30, 8 horas da noite, o Abis, cara, chefe de gabinete, entra e diz: Requião, aquele pastor está aí, ele estava esperando às 6 horas. Meu Deus. Você entra. Vou falar com ele agora. Estava naquele gabinete do Jaime Berg, tapete de assim, né? Braço finíssimo, aquela mesa oval, aquela decoração maravilhosa. Ele entrou e eu perguntei: pastor, o que eu posso atender? Qual é a sua reivindicação? O cara olha para mim: prefeito, eu não reivindico nada. Eu quero lhe dizer que eu fiquei encantado com aquela ideia da escola de meninos e meninas de rua. Eu vi uma entrevista sua que dizia que a prefeitura não tinha dinheiro agora para começar a obra. O senhor tinha que regularizar a arrecadação, de pagamentos para começar. Certo? Essa é a minha situação. Então, quero lhe dizer, pastor, que eu sou José Pimentel Carvalho, eu sou o chefe da Assembleia de Deus, e eu vim aqui lhe oferecer todo o material de construção. Estou conversar isso amanhã. Agora, hoje não tem Malafaia, não temos José Pimentel. E perdemos a sua. Nós somos diretor, né? Acabaram com o programa. Cara, eu não tenho o conselho de administração da Soma. Nós fizemos 20 e poucas administrações. Ele me deu todo o material, tijolo e material, comecei no dia seguinte. Fizemos a reforma do antigo matador do Conhecia sua mãe, né? Frequentava a sua. Agora, o Pimentel não existia igual. Depois a esposa dele morreu, ele morreu logo depois. Mas ficou parceiro do governo. Eu queria que todo padre e todo pastor fosse igual a ele. Fizemos também depois com a Zilda, uma parceria fantástica também. Mas eu, só não perdendo o fio da meada, a minha observação foi importantíssima, né? Eu queria dizer que aqui, então, são presentes uma série de formadores de opinião, pertencentes tanto ao Instituto de Engenharia, muitos pertencentes, outros pertencentes ao movimento do Paraná. Então, que fez esse trabalho aqui, a gente estaria entregando. E, caso haja tempo, nós temos ali naquela caixinha, para cada tema, o coordenador escolhia uma pergunta. Então, você pega, tira uma pergunta, você, o candidato, se quiser, dependendo do seu tempo. A ideia aqui não é, nós não tem 5 minutos, como teve lá na OAB, aqui eu tenho o tempo que julgar necessário para apresentar. Eu posso, eventualmente, eu vou deixar só uma pergunta no ar aqui, que a gente faz, certo? Uma vez embargado sua vitória nas eleições, como seriam escolhidos os seus gestores? Eu acho que é uma pergunta bastante simples. Quais seriam os critérios que o governador utilizaria para colocar o gestor, por exemplo, uma secretaria no empresa estatais, etc. Essa seria a pergunta inicial, final, mas deixo para o dinheiro, né? Tá bom? Obrigado. Por que a Paraná Pimentel? Eu queria destacar para vocês a importância que eu dou a participação das pessoas, das comunidades, das organizações da administração. Eu louvo a iniciativa de vocês. Acho um pouco exagerado o projeto ter com 600 pessoas. Eu desconfio muito dessas coisas extremamente plurais. Né? Mas a iniciativa é positiva e eu vejo isso com alegria. Agora, eu quero dizer quem é que vai ler esse projeto. Eu estou como candidato, com posições absolutamente inimagináveis. Eu organizei o maior comício da história do Paraná com o Lula. Eu que organizei, era meu comício. E nós trouxemos o Lula para falar também uma série de motivos partidários e pela esperança que eu tenho que ele corrija os erros da barbárie, da falta de sentido que nós estamos vivendo no Brasil. A Globo pôs no ar. Ela não falou no meu nome, não disse que o comício era meu, que eu era candidato, não me filmou, disse que o Lula estava em Curitiba acompanhado de petistas. Eu estou no PT. Mas se o lulismo é uma seita, eu não sou demócrata. Eu só conheço o Lula como Samek, conheço antes do Samek, há 40 anos, e eu vejo no Lula um sujeito em evolução. O Lula era um menino que nasceu em Caetés, em Pernambuco, foi morar em Garanhuns, de repente morre o pai, ele morava numa casa de barro,
chão de barro pisado, parede de barro, madeira. Toma um caminhão boia fria e na caçamba aberta leva 1 ano para chegar em São Paulo. Leva 7 dias para chegar em São Paulo. Faz um curso para ser do Senai, torneiro mecânico. Acaba torneiro mecânico, passou fome, teve o desemprego, morou numa sala que tinha uma pia, um fogareiro, com 13 pessoas. Mas ele foi crescendo no movimento sindical. Participou do movimento sindical, foi evoluindo e foi se instruindo. Ele foi formando uma consciência política. Pouca gente sabe, mas ele cresceu no movimento sindical. No movimento sindical que existe no mundo, a social-democracia alemã, de repente pega uma série de sindicalistas de São Paulo e leva para a Alemanha. Lula ficou, acho que 2 anos lá com a social-democracia. E ele foi instruído. Volta, funda um partido, vira presidente da República. Mas ele enfrentou a ditadura militar num momento terrível, com uma greve em defesa do trabalhador e do cancela. Depois fundou um partido. Então, o que eu acho é que o Lula de Garanhuns se transformou em torneiro mecânico, o torneiro se transformou em líder sindical, o líder sindical formou um partido, seu presidente da República, o cara é evolução. O Lula aprendeu a beça. Claro que tem defeitos. Se vocês abrirem a internet, vocês vão ver que eu era o crítico do governo. Eu apoiava o que eu achava que era correto. Eu nunca suportei a economia do Meirelles, nunca suportei o Joaquim Levy, e muito menos o Nelson Barbosa. Está lá na fundação até hoje, propondo a independência do Banco Central. Independência do quê? Do projeto nacional, do crescimento do Brasil. Mas o Lula hoje tem consciência política. E ele é, acima de tudo, um nacionalista. Ele sabe por que ele caiu. Ele sabe por que derrubaram a Dilma. Eu nunca concordei com a Dilma, eu sou amigo dela. Mas a Dilma é incapaz de comer um pastel numa conta pública. A seriedade formal dela é absoluta. Ela foi derrubada para vender a Petrobras. Ela foi derrubada para vender a Eletrobras. Parênteses. A França está estatizando todo o sistema elétrico. A Inglaterra e a França, Londres e Paris, estão reestatizando o sistema de água e esgoto. A primeira-ministra da França disse que tem que estatizar o sistema elétrico francês, porque está virando um chupa-cabra da economia francesa num momento de crise entre os Estados Unidos e a Rússia, que a Ucrânia é bucha de canhão. Eles querem, simplesmente, lucros fantásticos e estão acabando com a iniciativa privada na França. Ninguém consegue funcionar mais com o preço da energia elétrica. Nós estamos num caminho contrário a isso. Agora, quem é o Requião que está lendo isso? Eu vejo, às vezes, a minha biografia de Requião, advogado, planejador urbano, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Lembro disso. O meu avô tinha sido prefeito de Curitiba, meu pai passou um tempo, eu quis ser prefeito e fui me preparar para isso. Eu não sou engenheiro, mas eu passei em primeiro lugar no curso de planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, como muitos de vocês aqui devem ser também, pouca gente diz isso. E eu sou teólogo, formado pela Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras. Agora, mais recentemente, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu presidi 45 países. E o meu escritório era em Bruxelas, na Bélgica. Além disso, eu fui presidente do Parlasul, um escritório em Montevidéu, e do Parlatino, um escritório no Panamá. Então, eu me enfroiei nas discussões mais genéricas da política do mundo. A minha conversa não é como eu e o Samek estamos fazendo hoje, conversando com o vereador, com líderes locais. Eu tinha como parceiro a Merkel, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Espanha. Era com esse grupo que a gente conversava sobre o mundo. E eu acabei entendendo os acertos e os erros que a economia do planeta está vivendo hoje. Eu diria a vocês que a minha âncora de pensamento generalista, por incrível que pareça, é um argentino, imagina você, o Jorge Bergoglio. O Papa é o único cara no mundo que está contestando a concentração absurda de capital e a desumanização das pessoas em favor da acumulação na mão de muito pouca gente. E eu acho que no Brasil, de uma forma geral, é isso que nós estamos vendo. Eu estava no Senado. Não tinha por que caçar Dilma. Eu não estou dizendo que ela estava certa da economia.
Mas ela me dizia, Requião, eu fiz esta concessão agora ao pessoal do capital financeiro, porque eu espero que a gente acerte isso tudo num ano e depois vamos retomar a política de desenvolvimento brasileiro. Não deram tempo para ela fazer isso. E eu acho que hoje, o que eu vejo, eu, por exemplo, era amigo chegado do Sérgio Moro. O Moro não saía da minha casa. Eu chegava em Curitiba e ele estava me esperando no escritório. Fui eu que levei o Moro para o Senado. Eu levei o Moro para a Comissão de Relações Exteriores e para uma outra comissão fazer palestra. Até eu descobri que o Moro é medíocre. Você sabe o que é medíocre em português? É mediano. O Moro não é um imbecil, mas ele não tem formação alguma. E ele estava fascinado com a mídia, com a Globo, com a promoção que faziam dele. Ele acabou jogando claramente a favor dos Estados Unidos. Ele queria a entrega do petróleo, ele queria a entrega da Eletrobras, ele queria a liquidação dos direitos sociais do Brasil. Ele não tem nada de comunista, né? Os direitos sociais são do Ocidente, acumulados nos últimos 30 anos. A aposentadoria foi criada pelo Bismarck, na reunificação da Alemanha, para evitar a revolta dos trabalhadores, tripartite, Estado, patrão, empregador e empregado. Isso tudo está sendo liquidado no Brasil. O Samek leu o projeto de vocês. Eu não tive tempo de me aprofundar nisso, estou numa correria diabólica. Mas eu prevejo para o pós-eleição uma recessão brutal no Brasil, pelo entendimento que eu tenho da economia. Vocês são engenheiros, mas eu acho que ninguém entende mais da economia no Brasil do que eu, pelo tempo que passei com os melhores do mundo, acompanhando as políticas dos partidos e dos países. Nós estamos num beco sem saída. Essas últimas medidas eleitorais do Bolsonaro deram uma paralisada no processo brasileiro. Em 1980, nós éramos produtores industriais superiores aos tigres asiáticos. Nós sozinhos produzimos mais que a Malásia, que a Tailândia, que a Coreia do Sul e que a China. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem. Nós estamos numa paralisação completa. Um grupo de engenheiros. O pessoal do Guedes acabou com a engenharia no Brasil. Foram os militares, foi o Geisel que criou o Instituto de Engenharia, promoveu a engenharia pesada no Brasil. A Escola de Engenharia do Exército surgiu a partir de uma visão nacionalista. O Geisel era um fascistão, muito amigo do meu pai. Eu chegava em casa, ele estava na sacada conversando com meu pai, no Vicente Machado, mas ele era um nacionalista. Acabou isso. Nós estamos com a visão da globalização. Eu não falo mais, por exemplo, de imperialismo norte-americano. Eu vou muito aos Estados Unidos, como vou muito à China. E os Estados Unidos está com o povo abandonado. O pessoal não tem casa. Aquela região da fronteira com o Texas, do Golfo do México, é um nordeste brasileiro, de desespero das pessoas sem emprego, sem possibilidade de sobreviver. Agora, por quê? Porque o governo americano não é dos Estados Unidos mais. Eles põem a bandeira na porta de casa, mas é o capital financeiro que tomou conta do governo. Mesma coisa que aconteceu com o Trump. O nome dele é Trump. Trump é um erro equatorial. Ele é alemão, o pai era alemão. E o Biden agora. O Biden em desespero, quando $1 trilhão para impulsionar as empresas, a tecnologia e a geração de emprego. Não é tão mais ou menos nisso no Brasil. A gente tem que escapar desse processo. E o governo do Paraná é um arremedo da política nacional. Me perdoe a franqueza. Dom Helder Câmara dizia que conversa franca faz bons amigos. O Rato não tem ideia do que está fazendo no governo. Ele era o comandante da mesa de som do pai, há pouco tempo atrás. O Paraná está rigorosamente sem governo, mas está na linha do Guedes, que o Rato acha que é o luminar do desenvolvimento brasileiro. O Guedes nem economista é. O Guedes trabalhou com o Pinochet e ele é um operador do mercado financeiro. Então, o Rato quer vender a Copel, quer vender a Sanepar, já vendeu a Copel Telecom, por uma grana preta. O mundo, que é uma internet pública barata, nas praças, nas escolas, no campo, nós vendemos a nossa. Quando eu era governador,
o Heron, no fim de tarde, eu acessava todas as delegacias da Receita Estadual e sabia exatamente como é que se comportava a Receita do Estado, o que estava entrando, o que estava parando, se havia um superávit para a gente projetar os investimentos. Nós não temos, mas vendemos. A Copel é operada à distância pela internet, nós vendemos. E, em seguida, ele alugou a Copel Telecom por 160 ou 180 milhões por ano. Esse cara não sabe o que está fazendo. Agora, ele botou 161 milhões de reais no orçamento do Estado para propaganda esse ano. Ontem eu fui a Paranaguá. Disseram que tinha lá uma tal de TCI em que eu podia falar. Me deram 8 minutos. Daí eu perguntei para o gerente, mas vocês me trazem aqui para falar 8 minutos? Vocês não acham? Não que eu não possa dizer o que penso em 8 minutos. Eu sou contundente e cirúrgico quando falo. Mas por que vocês fazem isso? Ah, porque nós recebemos 120 milhões por mês do governo do Estado. Ele financiou tudo. O Ratão tem a outorga de 104 rádios. É dono do SBC do Paraná. É comprar o do Silvio Santos. Nós estamos rigorosamente sem governo. Você me perguntou quem eu nomearia como secretário. Eu vou fazer o que eu fiz na outra gestão. Eu nunca fiz acordo político com ninguém. Eu faço política pensando que a gente pode melhorar o mundo e a vida das pessoas. Eu fui advogado nacional. Tinha uma banca porreta. Muito dinheiro passou pela minha mão. Eu atendi o Brasil inteiro. Eu fui comerciante. Eu tive sucursal em Londres e em Paris para fazer comércio internacional. Eu fui dono de fábricas. Eu larguei isso tudo. Eu cheguei a uma conclusão. A nossa vida é muito curta. Ora ali a nossa jovem. Todos nós temos uma limitação de vida. E a gente, se dedicar ao poder e à acumulação de dinheiro, vai conseguir ser enterrado na avenida principal do cemitério. A gente tem que transformar a vida, o conhecimento adquirido, num instrumento para melhorar a vida de todos e deixar uma marca na passagem. Foi a minha opção nesse processo. Eu entrei como candidato ao governo pelo PT, porque eu tenho uma parceria antiga com muitos membros do PT. Agora, se não vou me pedir, nem o Samek para me defender o Palocci, que tem que estar na cadeia. Muita gente tem que estar na cadeia. Mas eu estava no PMDB, o PMDB era muito mais corrupto que o PT. A corrupção era e é generalizada na política brasileira. Claro que tem que acabar, mas o Moro nunca pensou nisso. O Moro queria se projetar. Ele participou daqueles 60 segundos nos Estados Unidos, foi homenageado aqui. Ele não sabe falar. Ele não entende de economia, ele não sabe rigorosamente nada. Deu uma entrevista outro dia, se eu for presidente, eu vou vender a Petrobras como um feirante vende o pastel na feira. Se o pastel for recheado, um pouco mais de dinheiro. Se não for recheado, nós vamos entregar por um preço mais barato. Esse cara é idiota. Agora, ele passou a ser o símbolo desse processo e esse processo dominou a política do país. 600 pessoas imaginam o que eu sei escrever. É o ideal de muita gente, o conhecimento e tudo isso. Mas nós vamos entrar num processo recessivo brutal. E se isso continuar, como eu prevejo que continua, em cima de tudo o que aprendi de economia recente no mundo e de consequências, nós vamos dividir o Paraná e o Brasil em duas classes de pessoas. Os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer, e os que não dormem de medo desesperado dos que não comem. Nós estamos com 1 milhão de pessoas passando fome no Paraná. 33 milhões passando fome no Brasil e 100 milhões sem a possibilidade de refeições completas durante o dia. Nós estamos entrando numa crise brutal. Então, eu acho que o mais urgente é uma retomada do desenvolvimento, geração de empregos de uma forma fantástica. Aqui no Paraná, eu não sei se alguém me contemplou uma aventura dessa aí. Nós estamos dando 17 bilhões de reais de isenção fiscal, secretamente, por um projeto que foi montado pelo Ricardo Barros, uma comissão. O Ricardo Barros não precisa dizer que foi a comissão, que vige até hoje, de isenção para as multinacionais. Vocês sabem como é que a Renault se instalou em Curitiba? 300 milhões de reais de dinheiro público.
não pagava imposto mais, como se fosse bens de produção, dos automóveis montados na França que entravam no Paranaguá para serem vendidos aqui. Foi bacana? Foi. Mas foi montada exclusivamente com dinheiro público. Até hoje não pagou um tostão de imposto. Claro que é bacana ter uma tecnologia, mas que não foi transferida para as empresas nacionais até hoje. E nós estamos nesta entanadela. O que é que eu fiz no governo passado? Era a crise de 2007 e 2009. Eu reduzi o imposto da pequena empresa de 18% para uma média de 2,5%. Por quê? Porque a pequena e a micro são responsáveis por 80% dos empregos dados em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Eu reduzi a zero o imposto da microempresa, para o cara poder começar. Ele tinha perdido o emprego, tinha lá um dinheirinho acumulado e abriu um botequim, uma sorveteria, ou um empreendimento qualquer. Então, eliminei o imposto estadual. Eu baixei o imposto daquilo que os economistas chamam de bem de consumo e salário. É o que você compra para manter a tua casa. Comida, um eletrodoméstico básico, de 18% para 12%. Mas chamei os atacadistas e supermercadistas e fiz a proposta para eles. Mandei o Estado levantar o preço e disse o seguinte: eu baixo o imposto, mas vocês vão ter que baixar o imposto do consumidor, senão eu revogo isso no dia seguinte. Foi um acordo que, impressionantemente, até para minha surpresa, deu certo. Nós conseguimos segurar o processo inflacionário e contivemos no Paraná o processo de desemprego e batemos recordes de carteira assinada no Brasil. Uma medida extraordinariamente simples. Então, o que eu acho é que nós temos que focar na contenção imediata desta crise. Agora, como é que nós vamos conter a crise com o Banco Central independente? A Petrobras não é brasileira há muito tempo. Fernando Henrique quebrou o monopólio. Daí os companheiros do PCdoB inventaram a partilha, admitiram a participação estrangeira. Foi aquele deputado que morreu, que foi presidente da Agência Nacional do Petróleo, que depois saiu de lá e foi ser empregado numa multinacional sob a bandeira do Partido Comunista do Brasil. E hoje, 63,6% das ações da Petrobras são privadas. Foram colocadas por esse Gabrielli, que o Lula elogia muito, na Bolsa de Nova York. Não é nossa mais, mas nós temos ainda 50,6% das ações ordinárias, que são 30% do total, mas são os que têm direito a voto. Eles tiraram o direito do Estado de interferir nesse processo e inventaram a paridade de preço. Quanto é que custa um barril de petróleo no Brasil? Em breve. Petróleo tirado do pré-sal ou de terra firme? Custa $10. Agora, se bota o imposto estadual e o imposto federal, mais os royalties, que são as licenças de procedimentos que não são nossos, que nós usamos, que respeitamos patentes, custa $23. No posto de gasolina, nós pagamos $140 do barril para aumentar o lucro desses 63%. Então, nós estamos sem projeto nacional. Por isso, eu acho que o nosso sonho, as projeções do futuro, devem ser feitas de uma forma ou de outra. Mas a gente tem que, a curto prazo, pensar na contenção desse problema social. Nós vamos transformar o Brasil num campo de batalha entre os miseráveis e os que estão bem de vida. Eu acredito que sejamos todos nós nessa mesa. Eu não estou reclamando da minha existência e nem da minha... A minha condição financeira é precária. Eu ganho R$ 3.372 por mês de aposentadoria. Mas, como eu disse a vocês, eu fui advogado nacional, eu fui empresário fortíssimo industrial e comercial, não estou em vias de diminuir o charque do feijão da minha casa. Mas meu nome não tem mais nada. Eu tinha capacidade dos filhos e dedico a minha vida à política. Agora, é com estas lentes que eu quero ver as perguntas que vocês fazem. Eu acho tudo muito interessante do ponto de vista de planejar o futuro. Mas acho, acima de tudo, neste conflito neste conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, abre um espaço para o Brasil ter um projeto nacional. Não é hostilidade aos Estados Unidos, nem à Rússia, mas é um projeto nosso. E o nosso ministro, como era o nome dele?
das relações exteriores. Meu Deus, meu amigo deu um branco. Ele tem um projeto com o Lula muito interessante. Ele tem que recusar. Celso Amorim. O cara é isso. Nós precisamos ter um projeto nacional de desenvolvimento e para negociar de igual para igual exigir o respeito do mundo. Então, eu vejo com algum pessimismo o que vem pela frente, ganhando ou perdendo a eleição. A Copel fez uma modificação no estatuto, você sabe disso? Ela deu aos sócios minoritários o direito de voto igual aos sócios ordinários. Entregaram o poder de mando do Estado do Paraná para os sócios minoritários. E estabeleceram uma regra que a Copel tem por obrigação cobrar a tarifa mais alta possível, independente da necessidade. Os lucros da Copel, nos últimos anos, foram os mais altos da história, sem nenhuma obra. Eu congelei a tarifa por 8 anos, construí 3 usinas hidrelétricas e mantive a tarifa mais baixa do Brasil, com lucros fantásticos, porque é monopólio. Se você põe um lucrinho pequeno na escala, você ganha verdadeiras fortunas. E nós conseguimos tocar isso de uma forma espetacular. Não existe mais Copel. A gente tem que botar na rua todo o pessoal que está lá, porque a Copel está dando dinheiro para os bombeiros e militares de estados nova-iorquinos, está dando lucro para a Ford Corporation, para a Caterpillar no Canadá, lucros fantásticos, 65%. Eu paguei os acionistas privados no limite da lei de sociedade anônima, 25% dos lucros. Eles estão dando 65%. O que significa isso? Não tem governo no Paraná. Mas eu faço a leitura disso a partir da minha leitura e da minha vivência com os projetos de desenvolvimento do mundo inteiro. Não é com a leitura nem do teólogo da PUC, não era a PUC, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nem com o militar da reserva da Cavalaria do Exército Brasileiro, que talvez o ensino de teologia provavelmente dá a vocês essa sensação de santidade que eu tenho quando falo. Um pouco de grosseria no trato é devido à minha vida na cavalaria. Então, vamos às perguntas. Agora, responder com a máxima sinceridade. Não existe pergunta mal feita. Só pode existir resposta mal criada. Só antes de iniciar, só queria mais uma vez agradecer a presença, de que nós estamos hoje o presidente do Paraná, que é o Marcos Loma Costa, ele não pode estar aqui, estava já confirmado na nossa lista, ele foi chamado para uma outra. O Marco era muito meu amigo. Eu coloquei o Marco na presidência de um banco cooperativo. Ele estava muito doente e o gerente dele fez quase quebrar o banco cooperativo. Psicólogo. Daí, eu, reconhecendo que o Marco não tinha responsabilidade alguma no que ia acontecer e sabendo do mal que ele sofria, peguei o Virgílio, que também não está aqui, botei na presidência do Sicop. O Virgílio pôs um recurso pessoal e eu aportei um recurso pesado do Estado do Paraná e nós recuperamos o Sicop. O Virgílio continua presidente até hoje do Sicop, virou uma coisa grandiosa no Paraná. Então, uma pergunta sorteada. Representante do João. Justiça. A Justiça e a administração estão abarrotadas de processos. Como agir para dar celeridade a esses processos? Que ações urgentes serão realizadas para mitigar o prazo de tramitação dos processos? Você poderia transferir essa pergunta para uma situação seguinte. Tem um caminhão que está indo numa estrada que não tem fim e o fim dela é um precipício. Daí você me perguntaria, como é que nós podemos fazer para esse caminhão rodar mais rápido, esquecendo o precipício que existe no fim da linha? A justiça brasileira não está só abarrotada, ela está completamente equivocada. Eu, por exemplo, para conter os abusos judiciais, fiz um projeto de lei de abuso de poder de agente público. Sabe quem é que colaborou comigo quase até o fim? O Sérgio Moro. Nós discutimos juntos aquilo. Só que, no fim, ele queria que eu colocasse um artigo só, que dava a capacidade hermenêutica para o juiz.
O juiz podia julgar uma ação que eu dizia isso é preto, ele podia dizer não é preto, é cor de rosa, e não seria responsabilizado. É o direito de interpretação. E eu criminalizei aquilo que dava ao juiz a possibilidade de cumprir, não a lei, mas de fazer valer a sua vontade e a sua visão ideológica. Aí, o meu rompimento com o Moro começou por aí. Ele queria liberdade absoluta para o judiciário. Nós temos que mexer no judiciário em profundidade. Em profundidade. Eu fico simplesmente apavorado. Quando eu fui governador, queriam cobrar do Estado do Paraná uma precatória da Central do Paraná. Eu disse que eu ia incendiar o Paraná e não pagava aquilo. Nunca mais falaram comigo. Mas o Beto não pagou. O Rato pagou agora. O Rato pagou agora. E comenta-se por aí nos corredores que rolou uma comissão monstruosa para o governo do Estado. Eu não sei, os corredores não são minha responsabilidade, é isso que está acontecendo no Paraná. O Poder Judiciário está abusando. Se quer um abuso, que, vindo da minha boca, não é partidário, o que fizeram com o Sérgio Moro agora, de invadir a casa dele para prender um material de propaganda que tinha um erro gráfico, que a juíza poderia ter dado um aviso a ele, mandar aquilo de volta para a gráfica e imprimir um númerozinho. Por que a invasão? Para mostrar a prepotência, para mostrar que eles estão acima do bem e do mal. O que o Supremo Tribunal está fazendo é um verdadeiro horror. Daí fazem com a direita e um pessoal da esquerda diz, bacana, o Supremo está reagindo. Eles não sabem que amanhã vai ser no rabo deles também a mesma coisa. E a justiça tem que ser uma coisa absolutamente impessoal. Então, o problema não é o número de processos que existem no judiciário. É claro, eu sou o autor da lei, pasmem, estão sentados todos, de condenação na segunda instância. É minha, não é do Sérgio Moro. Eu desisti disso, porque eu cheguei à conclusão que, como eles não obedecem à lei, se você viabiliza a prisão em segunda instância, eles prendem quem querem. E você perde a possibilidade do recurso no Supremo, que acaba inocentando uma parte enorme dos que foram condenados por juízes parciais, que não seguem a lei brasileira, mas os seus desejos, as suas vocações partidárias. Nós temos que fazer um exame completo do judiciário. Não é só acelerar a velocidade do caminhão, que o precipício está na frente. Segunda. O governador saber, eu estudei engenharia, eu sou engenheiro, sou advogado, Você sabe o que é? O que é o que é? 10 advogados abaixo de 10 metros de água. É um bom começo. Agora vamos usar aqui. Pessoal do setor elétrico, você também representa essa questão que o governador colocou da COPEL. A gente carece aqui no Paraná de planejamento estratégico energético. E não pode ser uma companhia privada fazer isso. Tem que ser o Estado. E o Estado, ele deixou um vazio, Ricardo, a gente fez discutido, não tem planejamento. Esse planejamento está aqui dentro. Se o Estado não fizer, eu quero assim, não é qualquer coisa. Posso fazer um intervalo antes da pergunta? Não, deixa um sonho meu. O que eu fiz com o trator solidário? Vocês lembram? Sim. O trator custava 83 mil reais. O pessoal não podia comprar porque os juros bancários eram horríveis. O Paraná não tinha mecanização da agricultura. E a irrigação é fundamental e a mecanização acompanha a fundamentalidade da irrigação. Eu fiz uma licitação do Estado do Paraná. Eu fiz uma licitação para 4 ou 8 mil tratores, depois comprei 16 mil. Eu baixei o preço de 83 para 50. Daí eu financiei os tratores com equivalência em milho, o pessoal não pagava juros extorsivos dos bancos. E hoje nós somos o segundo estado de mecanização do Brasil, graças a isso. Qual é o meu sonho agora na área da energia? Você sabe o que a China fez com a energia solar? Vocês têm ideia? Eu vou à China muitas vezes, fui 6 vezes já. Não é comunista, é uma bagunça autoritária. Né? Comunismo é um negócio que acabou com o tempo. Bom, a China botou as empresas estatais, as grandes, debruçadas sobre a tecnologia da energia solar. Assimilou que havia, produziu tecnologia avançada,
e os painéis e os transformadores são produzidos por duas estatais. Preço lá embaixo, porque a quantidade é chinesa, um país de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Mas, ao contrário, vocês podem imaginar, ela privatizou a utilização dos painéis. Toda a prefeitura pode comprar painéis, instalar e vender energia elétrica. Não só a prefeitura, as cooperativas. E as pessoas podem se associar, reunir os seus capitais. É o sistema privado de utilização de uma economia mais amplo da história do universo. A privatização é absoluta. Eu penso em fazer a mesma coisa que fiz com o trator solidário. Utilizar a Copel ou não, e fazer um registro de preços com a China para jogar esses painéis, os transformadores lá para baixo. E daí colocar isso à disposição da utilização no Brasil. Nós estamos pagando hoje com as empresas que estão aí 10 vezes mais do que podia custar a energia solar. Então, nós podemos, e na sequência, evidentemente, tratar de transferência de tecnologia e produção de painéis transformadores. É uma proposta que eu coloco, eu acho que seria a moda chinesa. Nós estatizaríamos a compra, posteriormente a produção, e privatizaríamos de forma absoluta a utilização. Governador, só como ele comentou da energia, a energia, na verdade, é uma concessão federal. E aí o Estado ele tem uma dificuldade grande em regular essa. Já foi da ANEEL? Então, nós aqui no IEP, colocamos o IEP à sua disposição, nós temos na Câmara Técnica, através de energia, nós nos manifestamos em todas as consultas públicas da ANEEL e do Ministério. E daí essa sua posição de que lucros são excessivos, nós corroboramos, sim, e nos manifestamos em O várias. Ministério Público não faz isso. Eu fiz representações. Mas aí eu só queria, viu, governador, só queria colocar à disposição. Só queria colocar, quando o senhor for governador, à disposição do IEP para colaborar. Pastor Pimentel. Isso eu queria dizer. Então, ele participa de todos os conselhos de consumidores. E é presidente desse conselho de consumidores e vai lá e briga. Essa é a maior autoridade que tem no Estado na defesa do consumidor do mercado. Coordena a energia. Está na DBV também. Você sabe como é que eu baixei a energia no Paraná. A ANEEL tinha autorizado um aumento lá em cima, como a determinação é federal, eu simplesmente estabeleci um desconto para o pagamento à vista, não. Pagamento em 30 dias, 60 dias, eu dava um desconto e não dei o aumento que eles pediam. E nós congelamos por 8 anos a energia do Estado. O juízo eleitoral diz que eu não posso dizer que eu congelei, porque eu usei um artifício legal para baixar. Então, com a elegância do Ciro Gomes, eu gostaria que isso fosse a puta de pariu. Segunda pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Esporte. Só um detalhe, o horário é seu. Tem mais de 20 minutos. Não, tem que apontar aqui. O seu horário sempre está de época de fim de campanha, período de campanha, é mais 10 dias, né? E o tempo urge, né? Ele vai gravar e está aquecendo, eu estou gostando. Esporte. O esporte tem pouco investimento no estado do Paraná. Esporte tem pouco investimento. Esporte tem pouco investimento no estado do Paraná. Em nossas propostas, além da maior participação da sociedade na política de esporte, inclui o fomento a outras manifestações esportivas. Como será a política de esporte caso o candidato venha a se reeleger? Por que você não faz uma sugestão do livro? O que você acha que é investimento no esporte? Bolsa para os grandes atletas? Isso é um troço bacana, mas é um troço bacana para o grande atleta. Para a rigidez da população não tem grande significado. É a mesma coisa que você exigir investimentos em cultura. Eles não sabem o que é cultura. Eles querem investimento público de graça para algumas empresinhas que vendem espetáculos. A cultura, no sentido antropológico, é outra coisa. Se me permite explicar minha visão, vai valer para o esporte também. O homem vivia em bando. Éramos primitivos. E ficávamos, a maior parte do tempo, ao longo dos rios.
E nós tínhamos a água e uma possibilidade clara de desfazer dos dejetos. Um cara que caía na água do rio, que era correntoso, morria porque não sabia nadar. Um dia um sujeito caiu na água e estava se afogando. Fortuitamente passou um tronco seco do lado dele e se agarrou no tronco. Ele se agarrou no tronco e o tronco fez que ele demandasse a uma margem e ele saiu vivo. O dia que este cara estava na margem do rio e viu um outro homem cair na água, ele lembrou da sua experiência, mediou pela inteligência, pegou um tronco seco na margem e jogou na água. O sujeito que estava se afogando, se agarrar no tronco, e começou a fazer cultura. Cultura é uma experiência humana mediada pela inteligência para satisfazer uma necessidade. É evidente que essa cultura se expandiu também para outras necessidades, inclusive estética, a música, a expressão corporal, a evolução do teatro. Quando esta cultura toma a dimensão da cidade, da civis, nós temos um processo civilizatório. Vale a mesma coisa para o esporte. O esporte tem que ser um sistema de hegemonia da rigidez de uma nação, de um povo. Você coloca de uma maneira que me parece a maneira do pessoal que quer transformar a cultura num negócio para eles. Nada tem a ver com a elevação do nível cultural da informação do povo. O Estado trabalhava em cultura, o que eu fiz para esporte, para você ter uma ideia. Uma coisa bem corriqueira, bem rasteira. Eu fiz 600 canchas cobertas na escola do Paraná, para o pessoal poder se exercitar em dias ruins de chuva ou de sol demais e tudo mais. E fiz o PERA, projeto das escolas, Festival de Artes e Esporte, que marcou uma geração. Todo mundo experimentou as competições, os jogos estaduais. Eu acho que essa é a função principal do esporte. Não é satisfazer 2 ou 3 caras que querem fazer um negócio. Embora a gente possa dar mão para eles também, mas não como o eixo da política de fomento do esporte. Só lembrando isso aí, isso o Sumier fez participação. E outra coisa importante, abriu as escolas para as comunidades, por sábado e domingo. Pedro participou disso. Então, por essas escolas cobertas, no fim de semana, estava à disposição da comunidade. Isso é uma coisa. No primeiro governo dele, a gente fez com o meio ambiente, isso aí, com a educação ambiental, com o plano O meio ambiente não fizemos quase nada. Eu fui a Frankfurt, recebeu o maior prêmio de meio ambiente do mundo, que nós plantamos 113 milhões de árvores ao longo dos rios do terra da fibra, né? Quantidade de água. Esse é um ponto que nós colocamos aqui no programa também. Isso aqui a gente colocou no programa, que é 2 questões. Separar a água para uma discussão, porque nós tivemos um problema sério de risco climático e a gente precisa estrategicamente planejar determinados reservatórios de abastecimento no estado do Paraná em regiões necessárias, e aí eu falo também para abastecimento. Então, tem uma proposta separada aqui e tem uma proposta também clara de retomar aquele programa lá na época do Martim, que é uma coisa que não pode estar esquecida, que é voltar a fazer não só o plantio direto, mas fazer curvas de nível de o plantio direto surge no Paraná, porque é alemão lá da... mas fazer um cultivando água boa, mas de maneira assim, até em um programa de participação. Nós já tivemos um caso de PSA privado aí, que o cara viu que ele produzia mais energia naquele reservatório e tivesse o agricultor cuidando. Dava 2 milhões por ano de energia a mais, então reparte-se com o agricultor para o agricultor poder manter. Não precisa nem ter o Estado nessa história. Então, isso vai acontecer. Além disso, eu aprendi, a minha participação na ONU, que o fundamental para a agricultura é água, não é agrotóxico. Por isso eu fiz a irrigação noturna e baixei o preço da energia elétrica, a Copel, às 9 da noite até as 6h30 da manhã. Eu não baixei em 10%, nem em 20%, nem em 30%. Eu baixei em 75% para eles poderem operar a limpeza dos galinheiros, a irrigação e tudo mais. Porque o agrotóxico é uma fantasia. A água é fundamental. E a gente, em 2 hectares, eu faço produção orgânica, a gente faz muita coisa. De ovo até alface. Com água, né? Uma próxima aqui. Tem mais? Fazer um vinho, sushi, xadrez. xadrez. E na alta cultura, a sua esposa transformou um museu vazio num museu
Importância nacional, que anda sozinho. Fez na lei. Queriam que fosse um museu local, para os deputados trocarem a sogra e a cunhada a expor os seus padrinhos. Nós estamos formando uma janela para o mundo, onde Curitiba e o Paraná podiam observar o que acontece no planeta. É isso, é um troço correto. Desenvolvimento social. Projeção feita pelo IPARDES, com base nas estimativas populacionais de 2017, indicam que 252 dos 399 municípios do Paraná vão perder renda e população, com as graves consequências do inchaço populacional dos grandes centros. Que política será implementada no seu governo para amenizar esse fenômeno? Vocês vejam o número. 252 municípios vão perder, eles estão perdendo, estão tendo população diminuída. Qual é o maior patrimônio que o município do Paraná ou do Brasil tem hoje? Do Paraná, basicamente. Pequena propriedade rural. Eu me recuso a falar em propriedade familiar rural. Isso dá a impressão de uma agricultura de subsistência. Você dá lá para o cara meia dúzia de galinhas, um bode, uma cabra e manda ele plantar uma horta para comer. Isso é uma caridade medíocre. E, bom, nós temos que, porque eles são a base do município. Se não houvesse essa pequena propriedade, não tinha município. E não tinha cooperativa. As cooperativas se organizam a partir deles. Nós temos que fazer essa pequena propriedade diversificada que põe comida na sua mesa e na minha. Você sabe que eu tenho orgulho da agroindústria do Paraná. Ela tem uma produtividade superior ou igual à norte-americana. Porreta isso. Mas eles estão plantando dólar, não estão plantando comida. Nós somos os maiores produtores de grãos do mundo e o Paraná é do Brasil. Mas nós estamos importando arroz e feijão da China. Nós estamos importando óleo de soja porque venderam a soja inteira. Para vocês terem uma ideia, quanto por cento da soja brasileira a China compra? Vocês têm ideia disso? Só a China, 79%. Mas daí tem a União Europeia, tem o Japão. Nada aqui nós estamos fornecendo ração para porco e para gado na Europa. E basicamente a China é o nosso maior parceiro comercial. Então, o meu sonho é transformar essa pequena propriedade numa propriedade extraordinariamente produtiva. Se elogio em boca própria, vento pega. As políticas que eu fiz, do trator solidário, do fundo de aval, da irrigação noturna, dos agrônomos e veterinários apoiando cada propriedade, mantiveram o êxodo rural no Paraná, a política do leite, as 100 mil vacas argentinas que eu distribuí, as 200 mil ovelhas, mantiveram o êxodo rural. A rapaziada voltava para casa porque o Estado estava dando a mão forte. Mas dando a mão para ter comida da horta e leite numa cabra, não. Estava dando a possibilidade de se organizar com pequenas empresas diversificadas. É isso que a gente tem que fazer. Basicamente é isso. Agora, o que é que faz o governo do Paraná hoje? Dá 17 bilhões de reais de incentivo, perdão fiscal, secretamente para as multinacionais. E acabaram com todo o projeto de pequena empresa que nós construímos. Acabaram como? Com antecipação fiscal. O cara paga o imposto antes de vender. Não existe benefício previsto na Constituição para a pequena empresa. Eles são, perdoem a franqueza, completamente idiota. Agora, estão recebendo desses 17 milhões, seguramente o Caixa 2. Não posso acreditar que se terão abrindo mão de 17 milhões. Quanto é que daria a correção salarial anual de 8 anos de defasagem dos funcionários públicos? Professores, médicos, enfermeiros, policiais, todos. Quanto é que daria? 4,5. Nós estamos dando 17 de presente. 4,5 bi. Para quem não precisa. Para quem não precisa. Claro, para quem não precisa, mas seguramente estão financiando o partido político. Por que eu não consegui falar numa rádio do Paraná até agora? Porque todas elas recebem dinheiro do Estado. O Rato tem 104 outorgas de antena de televisão, de rádio. Então, havia um bloqueio total do governo que rigorosamente não faz nada. Mas dá 1 bilhão e 400 de presente para os remanescentes da Serra Almeida, da Central do Paraná. Um troço que qualquer pessoa que tenha 2 neurônios sabe que não é legal. Daí você pergunta, o que eu quero fazer para acelerar o judiciário? Eu quero desacelerar essa gente. Você quer um pouco mais de judiciário?
Vamos lá, o Samek está aflito. Não, estou de boa. Meu irmão, o Maurício, foi meu secretário de Educação. Nepotismo? Não. Nepote é o afilhado do Papa. Eu achava que o Maurício, professor universitário, seria um excepcional secretário. E foi, na minha opinião e na opinião dos professores, o melhor do Brasil. Aí, numa véspera de eleição, o pessoal da Assembleia Legislativa queria nomear o Maurício para o Tribunal de Contas. Eu não queria. Era a Assembleia que nomeava. O Maurício não estava com muita vontade, mas eles queriam tirar o Maurício da corrida eleitoral, porque o Maurício faria uma votação brutal e eles queriam dividir aquela votação. Eles indicaram o Maurício no Tribunal de Contas. Não fui eu. É a mesma coisa que o Maurício tivesse feito um concurso público para ser professor do Estado. Ele era meu irmão, mas o concurso não tinha nada a ver comigo. Se eu não nomeasse, eu estaria incorrendo em crime de responsabilidade, não é isso? O Maurício veio para mim, eu segurei, tentei fazer ele desistir, ele disse, não, eu vou para o tribunal. Eu nomeei. O Maurício ficou lá 6 meses, o Beto Richa e a Assembleia, depois que ganharam o governo, anularam a nomeação, dizendo que era nepotismo. O Maurício saiu do Tribunal de Contas. É claro que essa anulação é ilegal. Mas só 13 anos depois, no começo do mês passado, o STJ se reuniu e, por 5-0, anulou aquilo tudo e determinou que ele volta no Tribunal de Contas. Agora, sabe quem é que entrou no lugar dele? O Bonilha. O Bonilha era o procurador de Estado que deu um parecer favorável à participaria. O Bonilha está no tribunal. E agora, eu tenho que Então, você me pergunta o que eu quero para acelerar a justiça. Eu quero acelerar a justiça verdadeira. E o Maurício vai assumir? Vai assumir o que ele vai fazer. Desmontar a vida dele. Ele nunca poderia ter sido afastado, estava no exercício do cargo, só depois de uma condenação. Ele foi afastado. Coisa importantíssima aí, que a gente já falou para a bancada federal, nós estamos ganhando 15 bilhões em média conta de padeiro de semestre da energia. Hoje, as bancadas do Nordeste, que são produtores eólicos e solares, fecham com os demais estados, no caso, Paraná, e tem 2 PECs, uma do senador do PT do Pará, que é para trazer parte, se não a totalidade, do ICMS na geração. Companheiro, só tem uma solução. Não para com o deputado federal. Eleja o Lula, ele tem compromisso de fazer isso. Esses caras não vão diminuir, eles querem vender a Copel. Eles querem vender o sistema elétrico brasileiro. O sistema de transmissão é muito dinheiro perdido. Dá para pagar aí a coisa. Dá para pagar o que? O Donex tem que estar então aí também. Você está mais então, queria tirar do Paraná e nós pagamos e agora o Se eu ficar mais 5 minutos aqui, eu já estou pedindo o PT. Não é perfeito, não. Mas eu, honestamente, falando, agradeço a sua presença pelas brilhantes explanações que aqui colocaram, né? Uma visão realmente fundamentada em aspectos pragmáticos, aspectos não só teóricos, né? Vamos dizer, em realizações, e aquilo que a gente espera do seu governo, e caso a gente tenha o êxito, o sucesso no dia 2 de outubro. Né? Almejando que tenha uma boa organização. O Instituto de Engenharia, toda a sua gestão, estamos aqui, são 96, são 4.100 filiados, então realmente temos experiências em todas as áreas, em todos os segmentos. Tá? E aquilo É isso que é importante. Agora, vejam, se eu entrei no processo eleitoral para derrubar o bolsonarismo e essa visão do liberalismo selvagem no Brasil. Eu já fui governador 3 vezes. O Lula insistiu muito comigo para no PT. Eu não queria, porque eu tinha discordância com o Lula quanto à gestão das estatais. Ele estava com aquele pessoal da fundação, que eu chamo
Cresceu Obama, não é cresceu Abramo, querendo manter empresas de economia mista na Petrobras, a Petrobras em tudo, e eu não aceitava aquilo. Aí, no fim, o Lula me telefonou e disse que entra no PT, eu entendo que eu estava errado, estava influenciado por esse pessoal, estou com você agora. Essas estatizações têm que se efetivar, têm que estar na mão do poder do governo brasileiro, que é o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo na França, no mundo inteiro. Veio aqui e fez a minha filiação. Vocês não assistiram a filiação. Ele chegou e disse, tive muito arranca-rabo com o Requer. Mas eu quero dizer a vocês que os puxões de orelha que ele nos dava eram merecidos. Eu acho que ele tinha razão, e hoje estou orgulhoso dele estar participando. Eu estou mais do que qualquer coisa por isso. Eu fui governador 3 vezes. Se eu precisasse de dinheiro para sobrevivência, pego o telefone aqui, a sua organização, ligo para Bruxelas, Parlamento Europeu Latino-Americano, eles me contratam por $100 mil por mês da manhã cedo, só que eu vou ter que morar lá. Eu prefiro ficar com os 3.772 aqui, vivendo com a minha família, com meus netos, tentando colaborar com a política brasileira. Nós estamos nessa luta muito mais do que a minha eleição para acabar com essa selvageria do liberalismo amalucado do Guedes e dessa gente. Agora, o Lula será tão bom quanto for a pressão que ele recebeu. Se ele não tiver um povo informado, se a consciência política não tiver estabelecida no Brasil, ele não vai poder fazer nada. Ele acha, por exemplo, que a minha participação dá suporte para ele. Está com o Alckmin de um lado, mas tem o Requião do outro. E o Requião é comunista. Podia me perguntar se é comunista. Eu sou o marxólogo. Eu entendo das políticas sociais que ocorreram no mundo até agora. Mas não existe nada fixo, tem que ter uma visão nacional. O Geisel, por exemplo, era nacionalista, fascista e nacionalista. O Geisel é o Putin. O Putin é um fascista russo, nacionalista. Nós precisamos de um nacionalismo que transfira a experiência para a melhoria da vida do povo, para o desenvolvimento econômico. Mas festejam o rato. A Globo filma o comício que eu organizei e me exclui. Eles esperam o quê, filho? Agora, nos primeiros dias do meu primeiro governo, o Gilberto Gribler, que era meu secretário de comunicação, depois que eu tirei o Fábio Campana, vai ao meu gabinete e diz, eles disseram o seguinte, se você não puser 2 bilhões de reais no orçamento do Estado para dar para as empresas de comunicação e televisão, você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. Bom, daí não foi o meu aprendizado teológico na Católica que funcionou. Foi a minha experiência da cavalaria. Chamei o chefe da Casa Civil, mandei tirar todo o recurso de universidade privada do Estado. O Estado vai falar pela TV educativa, pela rádio educativa, não dou mais dinheiro para essa gente. E não aceito essa ameaça. Viraram inimigos. Mas eu fiz escolas e hospitais com dinheiro cada vez.